Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre a leitura interpretativa de charges. É um gênero textual que extrapola, na verdade, os limites de um texto verbal. E isso requer um bom nível de conhecimento de mundo, requer também uma boa observação atenta às imagens, ao detalhe, às leituras das expressões faciais, do que está compondo, olhar também o contexto, verificar a fonte. Enfim, é um texto que exige muita reflexão, muita atenção para que se possa inferir adequadamente a crítica aos fatos que estão sendo ali mencionados ou criticados. Entenderam? Então hoje eu vou tratar exatamente disso. Eu vou falar um pouquinho sobre leitura de charges, eu vou ler com vocês. Eu vou começar fazendo uma pequena definição sobre charge e cartoon e vou encerrar essa aula solicitando que vocês façam um texto reflexivo sobre a liberdade de expressão, porque algumas charges elas extrapolam esses limites e acabam sendo até desrespeitosas. Então nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Enfim, gente, tá uma aula bem bacana. Vem comigo que vocês vão gostar. Então, como nós vimos, hoje nós vamos falar de leitura. Dificilmente haverá alguém que negue a importância da leitura em nossas vidas. As atuais condições, a existência nossa nas sociedades civilizadas fizeram com que a habilidade de ler ganhasse maior importância que no passado. Numa pesquisa realizada com alunos do ensino médio sobre os aspectos positivos e negativos que influenciam a aquisição do hábito de ler, um dos resultados dessa pesquisa detectou que um dos aspectos positivos foram as leituras realizadas fora da escola. A leitura de jornal, de revista, de história em quadrinho, a leitura que é provocada por esse envolvimento que nós temos com a mídia. E mais do que o consumo de televisão e de internet, o hábito de ler depende de prática, muita prática. E isso está relacionado não às melhores notas na escola, mas o hábito que a pessoa tem de ler e perceber. E é isso que nós vamos falar aqui, gente. A charge é algo que está presente nas mídias de uma maneira geral, tanto as digitais quanto a impressa, e ela geralmente ilustra, por meio da sátira, acontecimentos atuais que despertam o interesse público. Ela é muito usada em jornais e revistas por causa do cunho político e social. E está aí, faz parte do nosso cotidiano. O cartoon, ele, embora seja muito parecido e muitas vezes até confundido com a charge, tem uma diferença. Ele é atemporal. Ele não tem ligação com o momento atual. Ele pode ser utilizado em qualquer situação e ele pode ser uma crítica humorística ou não. Então, como vocês estão observando aí, nós temos uma charge, máscara vai, máscara vem. E aí nós temos uma pessoa jogando a máscara de carnaval e colocando a máscara que nós temos agora utilizado, que é a nossa proteção em meio a essa pandemia. Então isso é uma charge, porque por meio da sátira ela está relacionada aos atuais acontecimentos. Inclusive essa crítica ela está bem direcionada ao nosso atual governador, em que foi muito criticado em relação ao carnaval que aconteceu. E não só o nosso governador, mas o governador do Rio também, porque há indícios de que essa pandemia tenha começado um pouco antes do carnaval. Não sei. Temos noticiários que dizem que isso foi logo após e tem noticiários que dizem que foi antes. Não sabemos ao certo. Nesta outra aqui, nós temos um cartoon. Ele é atemporal. Ele não tem uma ligação com o momento atual. E ele é universal. Essa é uma característica também do cartoon. Nós temos aqui uma torneira, essa torneira ela só tem uma gota de água, essa torneira ela está enfincada, vamos dizer assim, em uma superfície esférica que representa o planeta, o globo terrestre. E aí, ao pé dessa torneira, nós temos uma pessoa estendendo uma caneca e esse utensílio está vazio. Então isso está representando a sede do mundo. Isso está, de certa forma,
fazendo uma crítica à situação do nosso planeta, de que a água ela é um recurso natural, mas é finito. E está sinalizando o perigo que nós temos. Nas próximas décadas, nós teremos sede. Haverá falta de água no mundo. Esses gêneros textuais, eles estão sempre presentes em exames de uma maneira geral, Enem, processos seletivos como os outros vestibulares e muitas provas escolares. Então, entender a mensagem de forma adequada poderá nos ajudar, poderá ajudá-los a analisar a crítica exposta e a responder de forma correta uma questão proposta. Não somente pensando na questão das escolas e dos processos seletivos e das provas, mas pensando também em nós que fazemos parte de uma sociedade e que temos que ter essa habilidade para ler as mensagens que são subliminares. Como o tema abordado nessas imagens em geral, ele pode estar ligado a um acontecimento específico, então, gente, é de suma importância manter-se informado para os conhecimentos prévios que servirão de base a fim de entender qual é o fato ocorrido, o que está sendo criticado nesta ou naquela figura. Estar atualizado, então, gente, é regra geral para quem vai enfrentar uma maratona de provas e para quem também quer participar, exercer a sua cidadania e não ficar aí rindo por último nas piadas e não ficar aí sem entender este ou aquele enunciado ou este ou aquele telejornal, ou esta ou aquela mensagem impressa na capa de um jornal ou de uma revista. Vejamos agora algumas dicas específicas para nós analisarmos esses gêneros textuais e entendê-los melhor. Regra 1. Questiona a charge. Para fazer uma leitura crítica da imagem, é importante levantar algumas perguntas, como: qual o tema da charge? Conheço o cenário? As pessoas retratadas, a ambiguidade, ou seja, há mais de uma maneira de interpretar o texto. Muitas vezes as charges, elas têm caricaturas, então é importante você olhar e você verificar se reconhece esta ou aquela pessoa retratada. Vejamos essa aqui juntos. Num futuro não muito distante. Para que os antepassados usavam isso aí? Não sei, acho que era só para enfeitar. Nós temos aqui uma imagem com uma placa dizendo área de preservação ambiental. E aí nós temos pessoas utilizando máscaras. Essas pessoas, na verdade, elas estão com roupas de astronautas. Na roupa dela está escrito arqueologia, o que nos dá a entender que são pessoas que estão estudando a história da humanidade, então estão aí escavando os fósseis. As caveirinhas, que representam os humanos, ou seja, a morte de todos, a morte da humanidade, e nós temos aí troncos de árvores. Então, na verdade, os fósseis aqui são a humanidade e é também o meio ambiente. Então, a ironia está presente exatamente nessa contradição. Nós temos uma área de preservação ambiental, temos uma placa, mas o que nós temos ao redor são pessoas, são arqueólogos que representam a nossa geração futura, e a humanidade e o meio ambiente todo dizimado, morto, porque a preservação não foi respeitada. E essa charge, ela está nos dando um alerta. Na verdade, ela pode ser reconhecida também como um cartoon. Não vamos ficar aqui rotulando o que é charge e o que é cartoon, porque ela é atemporal. Ela trata de um tema universal. Embora a gente esteja agora, neste momento, fazendo sérias discussões contra as queimadas que vêm acontecendo no Pantanal e na Amazônia, mas essa imagem aqui trata exatamente de algo que não é recente, trata de algo que serve de alerta e serviu de alerta para os nossos antepassados e serve para o momento atual. Regra 2. Procure os detalhes. Todo o conjunto é importante para entender a crítica do autor. Por isso, fragmente a sua análise procurando detalhes que sirvam como pista para responder à questão. Vale lembrar também que observar a fonte para descobrir o local e a data de publicação é importante. Então, nós temos aqui
uma espécie de cânion, uma espécie de divisão, e de um lado nós temos habitações muito precárias à beira do morro e rachado, ou então que simboliza aí desabamento, desmoronamento e que simboliza aí que está prestes a cair tudo, como nós temos em épocas de chuva, situações de moradias que sofrem esse desmoronamento pelo fato de não ter um bom alicerce, ter uma boa infraestrutura e tudo mais. Do outro lado, nós temos residências, prédios com toda a infraestrutura, então nós temos aí um outro padrão. Inclusive, se vocês observarem esse prédio aí que está bem à beira do morro, ele tem um heliporto, nós temos aí um helicóptero. Então, o que nós temos aqui? Uma crítica social muito forte, um tema que é também muito presente em nossa sociedade, a desigualdade social. Agora, observe os detalhes. Isso é universal ou não? Não, isso é uma crítica para nós, para o Brasil. Muito provavelmente, eu não tenho a data aí, não tenho a fonte, né, que referencia exatamente a data da publicação e nem o local, mas a gente tem aqui o quê? O mapa do Brasil. Se a gente observar, o contorno entre essas duas superfícies rochosas aqui mostra exatamente o mapa do Brasil. E a crítica, então, sobre a desigualdade social, sobre esse contraste social, ela está presente em nosso país. Aqui essa charge, ela está dizendo para nós que o Brasil é um país de contraste. Um grande problema social que nós temos é a desigualdade. Regra 3. Entenda o objetivo da charge. Pense nas questões sociais, políticas, culturais, ideológicas que envolvem o contexto da charge. Por que ela foi feita? Qual o público-alvo? Qual o objetivo do autor? Se houver, relacione também a imagem e o texto da charge. Ao fazer isso, você aproxima então o significado. Então, gente, olhando aqui, nós temos uma charge que retrata exatamente o que aconteceu recentemente. O Papa Francisco, ele defendeu a união civil homoafetiva. Ele disse assim: eles são filhos de Deus, eles têm direito a uma família, ninguém deve ser excluído, forçado a ser infeliz por isso. Então, ele afirmou que os casais homossexuais devem ter o direito de firmar uniões civis. E isso foi veiculado na semana do dia 20 e pouco de outubro. Então, essa imagem, ela retrata exatamente isto. Roma, a imagem da Capela Sistina e a fumaça. Essa fumaça colorida, ela representa exatamente esta última fala do Papa. Então, essa fumaça colorida, esse arco-íris representa exatamente a pluralidade dos casais. Os casais, eles não podem ser divididos apenas em duas cores, o azul e o rosa. Essa fumaça na Capela Sistina, ela geralmente é utilizada quando nós temos aí a escolha de um novo papa. Então, eles se fecham, toda essa população religiosa em Roma, eles ficam fechados fazendo a votação. E quando sai uma fumaça preta, escura, significa que ainda não foi feita a escolha do novo Papa. E quando sai uma fumaça branca, significa que o novo Papa já foi escolhido. Na verdade, essa fumaça que sai, ela representa exatamente a queima dos votos que já foram apurados. Entenderam? É mais ou menos isso. E aí, essa fumaça, ela representa a bandeira dos homossexuais, esse arco-íris, ou seja, a sociedade, ela não é só dividida entre homem e mulher, ela é plural, ela tem vários tipos de famílias, os casais, eles são plurais. Então, essa charge, ela foi muito pertinente, muito inteligente, mostrando essa fumaça colorida, porque ela está simbolizando exatamente as falas, a última declaração do Papa Francisco.
Regra 4. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Relacione a charge com o enunciado da questão. Então, fazer a leitura atenta de todo o enunciado e das alternativas da questão pode ser a melhor maneira de encontrar a pista final que vai fechar a linha de raciocínio. Ao analisar a questão na qual a charge está inserida, então nós ficamos mais próximos de entender qual é a mensagem transmitida. Essa daqui, ela foi veiculada no Enem de 2012, estava na prova, e eu vou ler aqui para vocês. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Então eu tenho que ler a frase. Rede social aqui em casa é outra coisa. E aí eu tenho que analisar esse aqui em casa com o que eu estou vendo. Uma rede com um homem e uma mulher e várias crianças. Do outro lado, eu tenho ali rede social. Então, obviamente, quando eu vejo a palavra rede social na fala deste pai, com uma expressão de aperto, de pessoa que está passando por alguma dificuldade, as crianças também, se a gente observar, e a mulher também. E do outro lado, rede social. Então, o que eu teria aqui para assinalar? É uma polissemia? É uma ironia? É uma homonímia? É uma personificação? Ou é uma antonímia? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que ter sim esse conhecimento linguístico. Então eu tenho que saber o que é polissemia, o que é ironia, o que é homônimo, o que é antônimo e o que é personificação. Beleza. A partir daí eu vou entender o restante. É uma polissemia, ou seja, os múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que se pretende veicular? É uma ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Bom, ao termo outra coisa não. No caso, seria o significado da palavra rede social e não outra coisa. Então eu já desconsidero. Homonímia, ou seja, homônimo, para opor? Não, não dá. Personificação para opor o mundo real? Também não, porque a personificação seria eu personificar seres inanimados. Antonímia para comparar? Não, antonímia é exatamente para contrastar. E também não é a rede caseira para o descanso da família. Pela expressão facial, eu não vejo nenhuma família descansando aí. Então seria a primeira. Poli, ou seja, múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que se pretende, ou seja, que ideia ele pretende veicular? Nem foi perguntado na questão, mas a ideia de que rede social, a rede digital, ou esse mundo, ele está excluindo essas famílias, essas pessoas que não têm nem casa. Como é que vão ter computador, rede social, Wi-Fi, etc. Perfeito? Mas será que nós podemos fazer charge de tudo? Veja algumas polêmicas ocorridas na França por causa de charges. Em 2005, nós tivemos aí grandes protestos no mundo islâmico depois que um jornal dinamarquês publicou 12 charges do profeta que criticava a autocensura. Em 2006, um jornal francês, o Charlie Hebdo, que ficou bastante comentado na época, ele republicou essas charges do jornal dinamarquês. E aí, esse jornal francês ele começou a sofrer várias perseguições. Em 2011, extremistas islâmicos fizeram ataques terroristas, alegando estarem se vingando do profeta, porque estavam fazendo caricatura com ele. Aí, a partir de 2012, em resposta ao ataque, este jornal, então, ele passou a publicar regularmente caricaturas do profeta Maomé, o que aumentou ainda mais a revolta das associações muçulmanas e internacionais. Não sei se vocês sabem, mas em Paris nós temos vários muçulmanos, várias comunidades, e que vivem de forma bastante excludente. São tratados com muita discriminação. Neste daqui, a capa do jornal traz o Maomé beijando o cartunista, o texto, o amor mais forte que o ódio. Então, tratando aqui da união homoafetiva. Nesta outra aqui, o Maomé, em vez de carregar na cabeça um turbante, ele está com uma bomba e um pavio aceso, com uma inscrição da Declaração da Fé Muçulmana. Em 2015, é claro, após o jornal fazer toda essa provocação, a redação sofreu novos atentados. E dentre as 17 vítimas fatais, 4 cartunistas da equipe foram exterminados, inclusive esse da capa, que foi a gota d'água. Eu não estou dando razão
razão para os ataques terroristas, mas eu estou aqui mostrando para vocês e querendo questionar com vocês exatamente isso, a liberdade de expressão, que é algo que vem sendo discutido e veiculado bastante aqui no Brasil, por conta do inquérito das fakes, por conta de várias declarações e várias charges que estão sendo feitas aí em torno da nossa política. Quais devem ser os limites, então, da liberdade artística? Na nossa Constituição, no artigo 5º, nós temos ali a frase: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Em outro artigo, nós temos a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto da Constituição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Mas ainda eu continuo na pergunta: quais são os limites da liberdade artística? Eu posso falar tudo o que eu penso? Eu posso colaborar com todo esse discurso de ódio, de intolerância que a gente tem visto aí nas redes sociais? Vale tudo, então, em nome da liberdade de expressão? Em 2013, nós tivemos um incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Muita gente morreu, mais de 240 pessoas. E a maioria delas, tudo jovem. Pessoal que estudava na Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul. E aqui eu trouxe duas charges. Uma Nova Vida, USP. Alguma dúvida? Eu informo, no caso, como o São Pedro ali. Arquitetos, atenção pessoal, sala 5 com o Niemeyer. Medicina, sala 7 com o Zerbini. Militares, sala 3 com o Duque de Caxias. Gente da pedagogia com Gilberto Freire. Eu, agronomia, sala 6. Tem vaga na zootecnia? Eu estava na agronomia. Ei, é a veterinária? Eu sou do direito, na USP, Universidade de São Pedro. Mãe, eu tô bem. Pessoal, essa charge ela foi veiculada 2 dias após o incêndio. Como eu disse, nessa boate havia vários estudantes. E aí nós temos então essa representação. USP, né, no caso, a sigla, mas aí Universidade de São Pedro. E quando foi bastante criticada, o cartunista ele alegou que ele estava tentando fazer uma coisa que desse um certo alívio para as famílias. Ela fala, inclusive: mãe, eu estou bem. Eu considerei isso um grande desrespeito à dor, aos familiares, às pessoas todas que estavam ainda enlutadas. E fazer esse tipo de coisa, além de ser desrespeitoso, eu achei de extremo mau gosto. Essa nuvenzinha, esse céu, essa universidade, e essas pessoas formando fila para entrar. Deste outro lado, enquanto isso em Santa Maria, qual o sentimento nessa hora? Bom, aqui foi exatamente uma charge que fez uma crítica enorme à mídia. Concordo. Por quê? Porque aconteceu exatamente isso. Não havia local para fazer o velório, não havia caixão, a cidade toda ficou em luto e o pessoal fica ali atrás, feito um urubu mesmo, querendo tirar do caos humano um furo de reportagem, o que também não é legal. Então eu coloquei aqui essas duas para vocês questionarem. Vale tudo em nome da liberdade de expressão? Atividade proposta. Imagine que ao navegar em uma página da internet, você encontra um fórum criado por pessoas contrárias à repercussão humorística da charge. Bunda Amada Brasil, governo federal. E aí nós temos então uma imagem bastante estilizada da nossa bandeira, esse Bunda Amada Brasil fazendo uma referência direta ao Pátria Amada Brasil. E aí ao centro, quando nós temos ali dentro do triângulo a esfera azul da nossa bandeira, nós temos duas saliências que representam exatamente as nádegas e notas verdes, dinheiro. Você, então, motivado por essas críticas todas, você resolve participar da discussão, dê a sua opinião e publique neste fórum. Então, gente, aqui eu peguei esta imagem com a bandeira estilizada que representam exatamente as nádegas lá daquele político que recebeu o dinheiro e que o dinheiro, segundo a mídia, estava entre as nádegas. Qual deve ser o limite? Eu posso pegar e colocar imagens assim, fazer piada com um símbolo da nossa pátria, pegar a bandeira e fazer isso? Qual é a sua opinião?
Qual é o limite da liberdade artística? Essa é a aula de hoje, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula síncrona para a gente fazer um bate-papo, para nós discutirmos um pouquinho sobre esse tema, liberdade de expressão, que é bastante interessante, é bem atual, inclusive. Façam pesquisa aí, tragam para mim alguma charge para a gente discutir, falar se é desrespeitosa ou não, se extrapola os limites ou não, porque na verdade sobre essa questão, gente, eu penso o seguinte: a liberdade de expressão, ela existe? Existe. Está na nossa Constituição? Sim, mas a gente não tem essa liberdade para falar tudo aquilo que a gente pensa, ofender as pessoas de uma maneira geral. É por conta disso que nós temos aí tanto ódio na internet, que já é um outro tema e já dá uma outra aula, não é mesmo? É isso aí, gente. Tchau, beijo.